Vamos de pé ainda, irmãos, abrir a Bíblia para a leitura. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 4. Segunda a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do verso 10 ao verso 18. Segunda a Timóteo, capítulo 4, do verso 10 ao 18, a Bíblia diz: Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois, para o reino celestial. Então ele já sabe a respeito de Deus que já havia revelado, ele iria morrer naquele lugar. E ele também é nessa carta que se despede dizendo que combateu o bom combate, né? Completou a carreira, guardou a fé, palavras que todos nós conhecemos. Mas no finalzinho da carta, ele fala aqui a respeito da situação que ele estava vivendo. E nesse texto ele vai citar diversas pessoas pelo nome, como nós lemos aqui a partir do versículo 10. Pessoas do relacionamento de Paulo. E aonde estão os relacionamentos de Paulo? Estão na igreja, né, irmãos? Aonde estão os relacionamentos desse homem de Deus? De onde são essas pessoas que ele cita aqui? São pessoas da igreja de Jesus, pessoas que conviveram com ele, pessoas que tiveram um relacionamento cristão, que se apresentavam como cristãs, e ele então enumera aqui várias destas pessoas. E dentre elas eu posso destacar aqui 3 pessoas citadas nesse texto que mostram para mim bem claramente 3 tipos de pessoas que nós podemos encontrar na igreja. Todos nós somos cristãos, amém? Mas a Bíblia diz que no meio do trigo também habita o joio. Então, o fato de estarmos numa igreja não garante que todos nós somos iguais, que todos nós pensamos da mesma forma, que todos nós temos as mesmas ideias. Não. E certamente também não é esse o propósito de Deus, que nós sejamos robôs, iguaizinhos, duplicados, né? Mas que a gente tem as nossas individualidades, as nossas preferências. Isso é absolutamente normal, desde que a gente tenha a mesma fé no mesmo Deus e creiamos nele, como a Escritura diz, né? Jesus mesmo falou, vocês precisam crer em mim, como dizem as Escrituras. Então o nosso padrão de fé é a palavra. E temos as nossas diferenças que são absolutamente normais. Mas eu falo do tipo de pessoas que podemos encontrar na igreja, que muitas vezes divergem de um padrão que todos nós deveríamos ter. E isto também é muito comum. E a gente vai ver no próprio ministério de Paulo, entre as pessoas que o cercavam, que estavam com ele, uma diferença muito grande de comportamento. E as 3 pessoas que denotam aqui os 3 tipos de gente, vamos dizer assim, que nós podemos encontrar na igreja, talvez hajam outros tipos, né? Mas eu destaquei nesse texto 3. O primeiro deles, citado logo no primeiro verso, chamado Demas. E Paulo diz assim: Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Paulo fala aqui de uma pessoa, de um irmão na igreja, chamado Demas, que tem uma característica. Ele amou o presente século. E por causa disso, foi embora, né? Por causa disso, Paulo diz, ele me abandonou. Ele me largou, né? E qual a motivação desse abandono? Ele amou o presente século. O próprio Paulo é o escritor da carta aos Romanos, que diz que nós não devemos nos conformar com este século. Pelo contrário, devemos renovar a nossa mente para que a gente experimente a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então Demas fez tudo ao contrário. Muito pelo contrário, ao invés de não se conformar com este século, ele se conformou com o século, ele amou o mundo, e porque amou o mundo, ele foi embora. Então Demas é o mundano. Toda igreja tem um mundano.
Será que tem ou não? Não vai apontar para ninguém, por favor. Quando a palavra vem, é para a gente olhar para nós. De que forma eu posso, de repente, me tornar como Demas? De que maneira eu posso, pelo meu comportamento, escolha e preferências, me tornar mundano? É essa a advertência da palavra. Mas toda igreja vai ter o mundano. Vai ter aquele que se impressiona com as coisas do mundo e vai atrás dele, vai atrás do trio elétrico, né, como diz a música, né? Porque ele amou o presente século. Ele amou o mundo e a Bíblia diz não se deve amar o mundo nem as coisas que há no mundo. E ele foi por causa disso embora e largou Paulo para lá. Então nós temos Demas. O segundo personagem aqui está no verso 14. E diz assim: Alexandre, o latoeiro, a sua profissão, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Alexandre, o latoeiro, causou males. Paulo não diz que males ele causou, embora depois ele diz a Timóteo, né, a quem ele está escrevendo a carta, no verso 15, tu guarda-te também dele. Ou seja, tenha cuidado com ele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. O problema de Alexandre era resistir às palavras de Paulo. Não as palavras pessoais de Paulo, mas a palavra de Deus que Paulo pregava. A doutrina de Deus que Paulo pregava à igreja. E ele diz, Alexandre, ele resistiu fortemente. Ou seja, Paulo dizia uma coisa, Alexandre dizia, não é assim não, é outra coisa. Paulo dizia uma doutrina, Alexandre dizia, não é por aí não. Ó, gente, isso aí tá esquisito que ele está falando aí. Mas sem apresentar provas, evidências, estudos bíblicos, não. Ele simplesmente resistia às palavras de Paulo. E toda a igreja tem o seu Alexandre. O Alexandre é o problemático. Eu resumo a vida dele a esse adjetivo. É o crente, entre aspas, problemático. Tem isso na igreja? Não olhe para ninguém agora, mais uma vez eu digo. Olhe para dentro, olhe para o umbigo, olhe para si mesmo, não é? E questione, será que eu sou um problemático em algum momento? Mas também tem um terceiro personagem que está no verso 11. Somente Lucas está comigo. Lucas é o que permanece. Lucas é o fiel. E aí eu posso dizer, dos três, eu acho que o único que é crente mesmo é Lucas, irmão. Alô? Aquele que permanece é Lucas. É o fiel. Quem é fiel? O fiel é o que permanece até o fim. Veja, o próprio Senhor Jesus lá em Apocalipse diz à igreja, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então Lucas é aquele que permanece. Tudo aconteceu errado com Paulo. Paulo era o pastor, Paulo era o desbravador, era o apóstolo, era aquele que abriu a igreja, era aquele que ensinava, é aquele que viajou o mundo todo, que abriu um monte de igrejas, ensinou um monte de gente, converteu, né, entre aspas, um monte de gente, e ele agora está preso. Já há algum tempo que ele está na cadeia, e isso escandaliza, não é? Talvez alguém questione, se ele é de Deus mesmo, por que ele está na cadeia? Por que Deus não tira ele? Não é? Esquecendo de tantos livramentos que Deus já tinha dado ao apóstolo Paulo. Mas houve um que, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, ele permaneceu. É Lucas. Esse Lucas, o mesmo que escreveu o livro de Atos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, o mesmo que acompanhou Paulo em viagens missionárias, ele fica com Paulo até a morte de Paulo. Até o final da sua vida, porque ele é o fiel. Ainda tem gente na igreja. Agora você olha para você, opa, sou eu. Mas, o que eu quero dizer com isso? Quem são esses tipos de gente e de que maneira eu posso me identificar com cada um desses tipos e corrigir, se preciso for,
esse meu comportamento? Então, para isso, eu quero enumerar algumas características de cada um deles. No verso 10, falamos aqui de Demas, e eu disse que Demas é um mundano. E o que a Bíblia diz sobre isso? Leiam comigo em João, o Evangelho segundo João, capítulo 17, do verso 14 ao verso 16. Diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Esse texto está na oração que Jesus fez pelos seus discípulos. Capítulo 17 de João traz essa oração. E aí, se referindo aos seus discípulos, ele diz: olha, eles não são do mundo. E eu também não peço que o Senhor os tires do mundo, porque a gente vive fisicamente nesse mundo. A gente se relaciona, a gente passeia, a gente faz, a gente convive. Mas ele diz, não precisa tirar do mundo, mas que eles sejam livres do mal. Ou seja, Jesus está dizendo para que a gente ande no mundo, mas não se contamine com ele. Para que a gente navegue pelas águas sujas desse mundo, mas para que elas não entrem no nosso barco. Entende isso? Então, a palavra mundano, a característica mundana aqui, ela se aplica, não é por eu estar no mundo, ou estar num lugar, ou qualquer coisa. Não é assim que você define um crente mundano. Mas sim quando isto toma o meu coração. Quando isso me faz tomar um rumo diferente na vida, que foi o caso de Demas. Porque ele estava no mundo e amou o mundo, ele abandonou Paulo. Ele foi embora. Ele simplesmente deu no pé. Então veja, o crente está no mundo. Deus não está pedindo para a gente sair do mundo, para a gente ir para a estratosfera, para a gente ir para Marte, ou então se isolar lá no alto do morro de algum lugar, sem contato com as pessoas. Não é isso que Deus está aqui cobrando de nenhum de nós. Pelo contrário, ele disse que no mundo nós seremos sal da terra e luz do mundo. Então nós estamos no mundo para salgar, para iluminar. A Bíblia diz que no mundo somos peregrinos, não temos aqui cidade permanente. Ou seja, nós não nos apegamos a essas coisas. Ao invés de se apegar ao mundo, Demas deveria ter se apegado a Paulo. E estar com ele, estar lá do seu lado na hora da dificuldade, na hora da dor, não é? É essa atitude que se esperava, mas porque ele amou o mundo, ele foi embora. E a Bíblia diz que no mundo somos embaixadores da parte de Cristo, somos testemunhas, como Jesus disse lá em Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então nós estamos no mundo, mas não somos dele. E o nosso coração não pode ficar apegado a ponto de nós, na hora de escolher o que é bom, a gente escolhe o que é ruim. E essa foi a oração de Jesus. Não os tires do mundo, mas livre eles do mal. Como José no Egito, você conhece o exemplo? José estava lá no Egito, a princípio como escravo, não tinha nem escolha. Mas ali no Egito, ele não se transformou num egípcio. Ele continuou sendo José. Ele continuou sendo de Deus. Ele continuou sendo um homem de Deus. Tantos outros exemplos você tem também na Bíblia, o exemplo de Daniel, seus amigos, levados para a Babilônia contra a própria vontade, como escravizados também. Ali não se tornaram babilônicos, embora o rei tivesse feito de tudo, até o nome deles mudou. Roupas novas foram dadas a eles, fantasia de babilônico. Mas ele, com a fantasia de babilônico, ainda era um judeu, ainda era um crente no Senhor. O obrigaram a usar aquilo, mas eles ainda eram fiéis. Essa é a diferença. É isso que significa estar ou não no mundo, ser ou não mundano. Você vê o exemplo também que outro dia ouvimos aqui do púlpito, a menina israelita na casa de Naamã, o Ciro, né, escrava também naquela casa,
Mas ela é um instrumento de Deus para dar uma palavra a Naamã e dizer, olha, vai lá em Israel que lá tem profeta e ele pode curar você dessa lepra. Ela está lá contra a sua vontade, mas ela não se torna um deles. Esse é o grande segredo para nós. Não tem lugar proibido para a gente ir, irmãos. Não tem lugar proibido. Eu posso estar em qualquer lugar, pela minha vontade ou até às vezes contra ela, mas eu continuo sendo um crente. Dá para lembrar disso? Entende? Dá para você assumir esse comportamento? Por quê? Não é para mostrar para os outros. É para que na hora que eu tiver que escolher, eu escolha de acordo com o padrão de Deus. Esse é o importante. Não, tem aquele, não, eu estou sempre na igreja, não, eu estou sempre, mas na hora que tem que escolher, escolhe outro. Você é mundano mesmo dentro da igreja. Não é o lugar que vai te fazer mundano, mas sim as tuas escolhas. São as escolhas que nos fazem mundanos. A mulher de Ló, a Bíblia diz, saiu de Sodoma, né? O que aconteceu com ela pelo caminho? Virou o quê? Estátua de sal. Por que ela virou estátua de sal? Porque ela olhou para trás. Caramba, que punição. Só porque olhou para trás? Não, não é só porque olhou para trás, é porque olhou para trás. A questão não é o que a gente faz, mas o porquê a gente faz. Por que ela olhou para trás? Ela olhou para trás porque ela saiu de Sodoma, mas o seu coração continuava lá. Os bens que ela tinha, as joias, né, a sua penteadeira, estava tudo lá em Sodoma, ela não levou nada. Então ela olha para Sodoma porque o coração ficou lá. Então a questão não é o que faz, mas é o porquê faz. E essa é a grande lição desse texto aqui para nós, se queremos fazer uma reflexão. E a Bíblia diz que Demas amou o presente século e foi para Tessalônica e abandonou Paulo. E aí eu preciso descobrir qual é a minha Tessalônica. Qual é a sua Tessalônica? Qual é a Tessalônica da sua vida que seria tão atrativa a ponto de fazer você deixar tudo ir para lá e abandonar aquilo que é mais precioso, os valores que você aprendeu durante uma vida inteira de ensinamento bíblico? O que é possível? Pastor, isso é possível? É possível. Como eu vejo isso na igreja nesses anos todos que eu sou pastor, como eu já vi isso aqui na igreja. Pessoas que estavam conosco e abandonaram tudo, receberam a mesma palavra, o mesmo ensinamento, a mesma doutrina, sempre a chatice aqui do pastor Maurício, e assim mesmo pegaram as malinhas e foram para Tessalônica. Não estou dizendo que trocaram de igreja, estou dizendo dos que simplesmente foram para Tessalônica. Simplesmente evaporaram, foram para, sei lá para onde, para longe da presença de Deus. Porque escolheram isso. E nós somos livres para escolher o que a gente quiser. Então a pergunta para eu e você refletirmos essa manhã, qual é a minha Tessalônica? A minha Tessalônica que pode de repente influenciar tão grandemente a minha vida que na hora que eu tiver que escolher para onde eu vou, eu escolho ir para lá. Isso é estar na igreja com os olhos no mundo. Por que eu vou para Tessalônica? Porque eu já estou paquerando Tessalônica há um tempão. Porque ela já cresceu no meu coração. Porque eu já tenho a minha mente ligada a Tessalônica. É assim que as coisas acontecem. E ali acontece isso com Demas. E a Bíblia diz, não posso servir a dois senhores. Porque ou eu me apego a um e desprezo o outro, ou vice-versa. Por isso não dá para ser cristão e mundano ao mesmo tempo. Porque ou eu amo a Deus e as coisas de Deus, ou eu amo o mundo e as coisas do mundo. As coisas do mundo eu não amo. Eu posso, no máximo, me utilizar delas quando elas forem convenientes e não forem ofensivas. A minha fé. Mas elas não podem tomar o meu coração. Porque quando toma o coração, quando eu tiver que escolher, eu escolho com o coração. E é isso que aconteceu com Demas. E aí o alerta está aqui. Paulo citou Demas. Não sei o que aconteceu, se ele processou Paulo depois. Né? Se fosse hoje em dia, né? Falar de alguém, está roubado. Eu não sei o que aconteceu depois, a Bíblia não fala.
Mas ele deixou isso registrado, e a Bíblia diz que tudo que está registrado nela é útil para o ensino. Então isso está aqui por uma razão. Porque eu e você temos que analisar na nossa vida onde está a nossa Tessalônica, para que a gente não vá para lá e abandone aquilo que é mais importante. Porque todos que abandonaram a igreja um dia estiveram nesse momento que você está tendo agora, ouvindo a palavra aqui. De repente até balançando a cabeça, concordando comigo, dando glória a Deus, dando aleluia. E passou um tempo, foi para o mundo. Quantos já aconteceu isso aqui na igreja? Não só na nossa, mas em qualquer igreja onde você foi perguntar. Quantas vezes isso já aconteceu? Você sabe a minha opinião, né? Eu sei, e já disse várias vezes, eu não acredito em desviados. Eu acredito que nunca foram crentes. Porque nunca tiveram uma experiência de conversão verdadeira. E essa conversão verdadeira não é entrar para a igreja, não é se batizar, não é cantar corinho, não é botar uma roupa diferente. Isso é algo que só o Espírito Santo faz. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencimento de tal forma compunge o coração, como outro dia preguei aqui, que isso se torna eterno. Então, não creio em desviados. Mas você diz, mas eu conheço um pastor, que foi pastor, agora está não sei aonde, está lá dono de uma boate, está, sei lá, cafetão, sei lá. Pode ter, pode. Pode ter pastor, diácono, pode ter o que você achar. Mas nunca foi cristão de verdade. Nunca foi um crente de verdade. Mas esteve no nosso meio, ouviu a palavra, se batizou, dizia glória a Deus, dizia aleluia. Mas a prova está hoje constatada no abandono da sua fé. Então isso fica registrado para que a gente se pergunte, mais uma vez eu deixo para nossa reflexão, me incluo, aonde está a nossa Tessalônica. Se ela existe, ela precisa ser tratada desde já. Porque mais cedo ou mais tarde, ela pode se manifestar. E fazer com que eu e você tenhamos uma escolha. E aí não falo mais no nível da conversão, sim ou não. Mas às vezes você escolhe errado, mesmo sendo cristão. Mesmo sendo cristão de verdade, você pode escolher algo que te leve para longe da onde Deus gostaria que você estivesse. Deus queria que você estivesse ali, ao lado de Paulo, mas você prefere Tessalônica. Você busca outro rumo para a sua vida, e como isso é comum também de acontecer. Não falo mais dos desviados, entre aspas, mas quando nós tomamos alguns atalhozinhos da nossa vida e fomos para o lugar que não era para a gente estar, que não era o plano de Deus, que não era o que Ele tinha para você. E aí também a sua Tessalônica falou mais alto, e o seu desejo por ela te levou para lá. Então reflita sobre isso. O segundo que eu citei, verso 14, é o Alexandre Latoeiro, que eu chamei aqui de problemático. Porque Paulo diz assim, ele me causou muitos males. E você imagina como foi a luta de Paulo, pregar o evangelho não é fácil. E ainda pregar com alguém discordando o tempo todo, como é que deve ser, hein? Mas imagina isso, coloque no lugar de Paulo. Causou-me muitos males. Imagina assim, você faz uma pregação para a igreja, acabou a pregação, tem um irmãozinho lá fora, diz, tudo que ele falou aí é balela. Isso aí, ó, não tem nada a ver esse negócio aí, não. Hein? Como é que você imagina isso? Hã? Como é que Paulo se sentiu ali? Ele disse, olha, ele me causou muitos males. E a gente está cheio de exemplos de pessoas que causam males. E o interessante é que a Bíblia não diz que Alexandre, o latoeiro, saiu da igreja. A praga continuou na igreja. Não é, irmão? Se esse que tinha que ir embora, não vai. Fica lá ainda. Tanto ficou lá que Paulo diz para Timóteo, ó, cuidado com ele. Não queira muita coisa com ele não, porque ele estava lá. Timóteo chegava para pregar, estava lá, o cara sentado no banco. A praga não vai embora. Causa males, mas permanece, vai, fica lá, é tão resistente, né, irmão? Esse parece que está firme, né? Está firme no erro. Está firme no pecado. E de que forma, de repente,
eu posso me tornar um Alexandre latoeiro, um problemático? Aí, irmão, tem muita forma. Com Paulo foi isso, ele resistia fortemente às palavras. Mas você pode ser problemático de diversas maneiras. A Bíblia tem alguns exemplos. O primeiro deles eu deixo contigo em Êxodo capítulo 32, um exemplo aqui bem conhecido. Êxodo 32, versículo 1 até o versículo 5, todo mundo conhece. Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Esse problemático aqui se chama Arão. Você sabe quem é Arão, irmão? Ele é irmão de quem? De Moisés. Moisés saiu, Moisés foi passear, Moisés tirou férias? Não, Moisés foi lá no monte conversar com Deus. Só que essa conversa demorou. E aí o povo, vendo que Moisés demorou, já começaram a chamar assim, este Moisés. Você viu aqui o detalhe do texto? Eu não sei que dia que este Moisés aí, que por acaso tirou a gente lá do Egito. Sabemos se ele morreu, se ele está vivo, o WhatsApp não responde, mandei uma chamada de conferência, ele não respondeu, pode ter morrido. Então a gente tem que dar um jeito nisso aqui. E aí Arão, ele vai atender o povo e Arão vai fazer os bezerros de ouro. Você entende isso aqui? Eles pedem a Arão deuses. Moisés foi embora, agora a gente tem que ter outros para substituir aí. E Arão, criativo, como só ele, né? Tem uma ideia maligna, né? Tira os brincos aí e traz para a gente. Eu vou fazer aqui. E fez bezerros de ouro e botou lá para o povo adorar. Arão, o irmão de Moisés. O cara que recebeu de Deus a incumbência de ser aquele que estaria ao lado de Moisés para falar muitas vezes por Moisés, que viveu a vida toda com seu irmão, que experimentou tudo aquilo, de repente não tem pulso para dizer: vocês estão doidos? Não, eu faço o que o povo quer, porque agora eu também me torno o sacerdote, o líder. É ou não é problemático? E aí, de repente, eu e você, a gente pode se tornar Arão dentro da igreja. O pastor está demorando aí a tomar uma decisão, deixa que a gente faz aqui, né? De repente não faz direito, deixa que a gente resolve isso aqui. Outro exemplo, veja agora em Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, versículo 2 e também o versículo 10. Diz assim: e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Versículo 10. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Outra pessoa aqui, Miriam, quem é? Irmã de quem? Moisés está bem, hein, irmão? Com os irmãos desses, não precisa mais de nada. Aí, analogicamente falando, somos irmãos aqui. O problema, às vezes, vem dos irmãos. Moisés, na própria família, com um irmão dessa qualidade, você quer mais o quê? O primeiro, bastou ele se ausentar, cria um culto novo. Né? Bastou, imagina que eu viajo de férias, pastor Paulo, pastor Manuel, crio aqui um reteté. O que eu faço? É mais ou menos isso que aconteceu lá. Hein? Cria um culto novo. A outra, irmãzinha dele, diz assim: não, quem é que disse que Deus só fala com Moisés? Deus fala com a gente também. Todo mundo é de Deus, todo mundo tem o Espírito Santo. Que negócio é esse aqui?
E aí fica leprosa, se revolta. Veja como eu posso me tornar em pequenas atitudes, em pequenas palavras, em pequenas nuances, um revoltoso, um problemático. E aí imagina Moisés sofrendo isso tudo. Chega lá, vê Arão, Deus falou para ele lá só, desce que a coisa está ficando esquisita lá embaixo. E aí ele desce, chega lá, vê o povo dançando em volta de um bezerro. Aí agora ele vai lá ver Miriam dando ordem, falando, mandando. Caramba! Moisés podia escrever também, igual Paulo, né? Causaram-me muitos males. Mas o problema é, para mim e para você, eu sou Miriam, eu sou Arão, eu sou levado e motivado por esse mesmo tipo de sentimento. Outro exemplo, Números 16, do verso 1 ao 3, diz assim: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés, contra Arão, e lhe disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Um grupo de gente liderada aqui por Corá faz uma revolta, um motim aqui contra Moisés. E vejam, eles chamam os mais importantes do povo. Sabe aquele motim, traição braba, pegando não o povão, mas pegando a galera que manda, né? Pegando os líderes. E diz assim, ó, vamos fazer aqui um levante, vamos depor esse cara aí, porque, olha... E o engraçado é que a pessoa não aprende com os exemplos anteriores. Porque isso aqui está depois do que fez Miriam. A lepra em Miriam não foi suficiente. O cara tomou uma lição. Então, veja como isso pode acontecer e acontece direto nas igrejas. Acontece direto nas famílias, entre os irmãos que somos nós. Um outro exemplo que você encontra lá em 2 Samuel é a história de Absalão. Absalão é filho de Davi, não é, irmãos? E o que Absalão um dia resolveu fazer? As pessoas, Davi tá velho. Agora eu sou mais novo, eu vou reinar no lugar dele. Não espera nem o cara morrer, já quer tomar o pai, já quer passar por cima do pai, já quer herança antes da morte, né? E a Bíblia conta a história, e está lá. Causou muitos males. É o problemático na família, é o problemático na igreja, é o problemático na liderança, é o problemático em todas as esferas que a gente possa imaginar. E quer mais? Um último aqui que eu trago para você. Jesus escolheu 12. Um deles era problemático. Quem era? Judas Iscariotes. Mas Jesus só não sabe todas as coisas. Por que escolheu esse camarada? Tinha que ser, tinha que acontecer. Não é? Mas a Bíblia tem alguns alertas para nós, porque a gente não pode achar, a gente acha até engraçado isso, mas não pode dizer assim, eu não posso ser o problemático, eu não posso ser o causador de problema, o causador de divisão. E como é que eu sou na prática? Veja os exemplos. Começa com atitudes, começa com palavras. No caso de Miriam, ela proferiu uma palavra. E o que ela disse? Quem disse que Deus fala só para Moisés? Corá, lá e os seus comparsas, falaram também. Quem disse que só Moisés? Toda a congregação é santa. Quem disse? Então foi palavra. E veja, às vezes eu me torno um problemático por causa do mau uso da língua. Irmãos, quantos irmãos tem aqui na igreja que não consegue manter a língua dentro da boca? Não fala agora, nem olha para ninguém. Eu sei de alguns, que eu estou doido para ripar. Mas tem muitos. E o problema, o irmão é uma bênção. Você mandar fazer uma coisa, ele faz.
mas tem uma língua que não cabe na boca. E essa língua contamina os outros, cria problema onde está, cria problema onde chega perto, entra no ministério, dá problema. Por quê? Porque fala demais e fala o que não deve, e resiste, e conspira, e tantas outras coisas que podem acontecer. Fala, está errado, ensina outra doutrina dentro da igreja. Se você não crê na doutrina dessa igreja, eu te dou um conselho, vai embora. Eu prego aqui sobre uma coisa, você não concorda? Some. Puf. Desaparece. Não fica pelos cantos, eu não concordo com isso. Eu prego sobre dízimo, você não concorda? Vaza. É a doutrina bíblica que eu ensino. Vai para uma outra que não ensina isso. Eu prego que não pode fazer sexo antes do casamento. Você não concorda? Some. É simples assim. Não cria males. Não fica ensinando outra coisa. Não fica pregoando outra coisa. É só ir embora. Mas o chato é que o Alexandre não vai embora. O latoeiro está lá. Tanto que Paulo diz, Timóteo, cuidado, que essa praga não vai embora. Às vezes é o nosso espírito crítico, o nosso orgulho, mau testemunho, falta de cooperação, espírito mesquinho, imprudência, falta de amor, tantas outras coisas que podem levar a gente a se tornar um problemático. Problemático é o que causa problema. E nós não fomos chamados para causar problema, irmãos. Nosso chamado é o oposto a isso. Nós fomos chamados para resolver problema. Ajudar a resolver problema dos outros. Ajudar a resolver problemas do mundo. Esse é o nosso chamado. Então é isso que nós temos que fazer. É nisso que nós temos que trabalhar e nos dedicar. E veja, a Bíblia, ela traz alerta. E esse alerta, eu preciso atentar para ele. Voltando lá ao texto, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 4, veja só o que está escrito no verso 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Guarda-te dele. E aí eu digo para mim e para você, guarda-te de ser ele. Guarda de ser você um latoeiro, de ser você um problemático. É possível acontecer? É possível. Agora, exemplo no Novo Testamento, Mateus capítulo 16. Olha só, com alguém que você conhece bastante. Mateus 16, verso 22 e 23. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus estava dizendo que ia morrer, ser crucificado. Não, Pedro diz, não, isso não vai acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. Você já foi chamado de Satanás por alguém? Gostaria? Arreda Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás. Tu é para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você pensa como os homens, você não pensa como Deus. E por causa disso, Pedro estava cheio de boa intenção, dizendo, não, Jesus, não vai morrer não, vai para a cruz não, que isso, não, isso nunca vai te acontecer. Foi chamado de Satanás. Imagina se eu for chamado de Satanás, os irmãozinhos que já passaram aqui, alguns que ainda estão, e que me perturbam, hein? O que iam fazer comigo? Iam me processar, né? Iam me colocar na justiça, mas Jesus disse a ele, e foi quem? Pedro, um dos mais íntimos, um dos mais próximos, se tornou uma pedra. Quem deu esse apelido a Pedro? Foi Jesus. O nome dele é Simão. Mas foi Jesus que disse, você é Simão Pedro. Mas quando ele disse isso, é porque ele era uma pedra boa, uma pedra para edificação, uma pedra para construção, uma pedra útil.
E agora ele volta e diz, você é uma pedra de tropeço, Pedro. Você está fazendo eu me arrepender de ter te dado esse apelido. Porque você mudou, você virou a casaca agora. Você está se tornando um tropeço no ministério. Em Mateus 18:7, leia o que está escrito junto comigo. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem escândalo. Escândalo vai ter sempre, mas ai daquele que é o causador. A Bíblia não diz quanto tempo mais Alexandre o Latoeiro ficou na igreja, mas a Bíblia diz, ai daquele que se torna o problema. Problemas vão ter sempre. Escândalos vão ter sempre. Jesus disse aqui, não existe a possibilidade de não acontecerem mais escândalos. Eles sempre vão acontecer, mas ai daquele. Então o que eu quero é que eu não seja o escândalo. O que você tem que buscar é que você não seja a pedra de tropeço. Que você seja o colaborador, o que resolve problema, e não o que causa problema. Então é para mim e para você olharmos agora para dentro de mim, fazer um autoexame. Eu tenho causado problemas na minha igreja? Eu tenho sido motivo de escândalo para alguém? Veja, Jesus disse, olha, quem fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor botar uma pedra de moinho no pescoço, se atirar no mar e morrer afogado. Então você, de repente, com a sua palavra, com a sua grosseria, você escandaliza alguém? Está chegando um visitante, você manda ele embora? Está chegando um novo convertido, você faz uma palhaçada na frente dele, não está nem aí para o seu comportamento e escandaliza essa pessoa e ela nunca mais volta na igreja? É melhor você morrer. Não reclama comigo não, é Jesus que falou. Melhor você botar uma pedra no moinho de pescoço, no pescoço e se afogar. Porque esse comportamento não é normal e não pode continuar. Tem me entristecido a Jesus? Mas antes que você fique muito triste comigo, eu quero te dar uma esperança. Eu quero te dar um alento. Que também serve para mim. Se em algum momento eu entristeci alguém, ou você, escandalizei, me tornei um problemático naquele momento, não desanime. Porque às vezes os filhos mais problemáticos são aqueles que recebem maior amor e atenção de Deus. E são transformados por Deus. Sabia disso? Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas não é por isso que eu vou ser um doente a vida inteira, tá bom? Deixo logo essa observação para você. Mas o que eu quero dizer, a esperança para você. Se você é um problemático, se identifica, enxerga, você pode mudar. E você pode se tornar nas mãos de Deus um instrumento do Senhor. Porque o filho mais problemático tem jeito. Jesus deu jeito em prostituta, Jesus deu jeito em ladrão. Por que não vai dar jeito em você? Claro que dá. Mas Jesus sempre deu jeito nessas pessoas que foram a Ele querendo mudar. Então não adianta ficar debatendo, o que adianta é assim, me enxerguei, sou eu, é de mim que a palavra está falando e eu preciso mudar. Aí tem jeito para você. Aí tem solução para a sua vida. E por fim, queridos, a gente tem o último personagem da história, chamado Lucas. Somente Lucas está comigo, versículo 11. Quem é Lucas? É esse que eu quero ser. É esse que eu quero que você seja toda a vida. Lucas, parafraseando aí o Roberto Carlos, é o amigo certo nas horas incertas. É aquele que permanece nas horas difíceis. Amigos, quando tudo vai bem, a gente tem um monte. E quando estiver passeando no teu iate, está tudo certo, né? Amigos, quando você está pagando almoço, está, né, ajudando, é mole. Agora, amigo, quando você está preso, igual Paulo, e o cara está lá do seu lado, e o cara está permanente lá, e não te abandona, e não te deixa, é esse amigo que eu e você precisamos ser.
aquele que aguenta as tribulações, aquele que é fiel a Cristo, aquele que aguenta a má fama de Paulo, está preso, mas ele está lá. Somente Lucas está comigo. Eu quero ser esse amigo. Eu quero ser esse crente fiel, independente das circunstâncias. E a fidelidade, uma coisa que a Bíblia ensina, eu deixo para você como uma última lição do texto, é que a fidelidade não é só a Deus. A fidelidade é entre os irmãos. Você acha que é possível alguém de nós aqui ser fiel a Deus e infiel com o ser humano? Semana passada eu preguei aqui sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É possível você ser fiel a Deus e aos irmãos enganar? É possível você ser fiel a Deus, aos irmãos passar para trás, passar a perna? Não é possível. Então, eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel aos meus irmãos. Eu sou fiel à minha igreja. Essa fidelidade à minha igreja, ela tem que existir. Senão ela não é a minha igreja. Eu preciso definir isso na minha vida. E o padrão que Deus deixa para nós não é o de Demas, nem é o de Latoeiro. O padrão é o de Lucas. Aquele que permanece e aquele que permanece até o fim. Quero ser esse. Amém? Vamos orar? Pai, a tua palavra, ela trouxe para nós exemplos do que ser e do que não ser. Do que admitir na nossa vida e do que não admitir. Do que não pode nem sequer se nomear entre nós. Comportamentos, atitudes que nós não podemos praticar. Tudo isso nos foi mostrado pelo teu Espírito Santo. E que agora ele convença o nosso espírito de que uma mudança precisa ser feita, de que um novo alvo tem que estar diante de nós. O alvo é Cristo. O padrão é o de Lucas. Ser fiel, fiel até a morte, fiel até o fim. Fiel quando não tem nada para receber em troca. Fiel quando não tem nenhuma vantagem em vista. Fiel quando não há mais nada a receber, mas permanecer até o fim. É esse o padrão que eu espero que o Senhor encontre na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Que o Senhor encontre em nós pessoas como Lucas. Se há algum problemático, Pai, trata conosco. Se há algum mundano, meu Deus, ainda há tempo de mudar. Não deixe o nosso coração se corromper a ponto de escolhermos Tessalônica. Pai, em nome de Jesus, promove a cura de cada um de nós. Que a tua palavra venha para curar. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.